Existem pessoas que escolhem quem querem ser, e existem pessoas que têm essa escolha roubada. Nikita pertence ao segundo grupo. Muito antes de se tornar uma das assassinas mais letais do mundo, ela era apenas uma jovem perdida, sem família, sem perspectivas, sem ninguém disposto a enxergar seu valor. Foi justamente nesse momento de maior vulnerabilidade que surgiu a divisão. Ela não lhe ofereceu liberdade, ofereceu um propósito. Mas havia um preço. Para construir a agente perfeita, primeiro precisavam destruir a mulher que existia. E durante anos, Nikita acreditou que essa mulher havia desaparecido para sempre. Até descobrir que sua humanidade nunca morreu. Ela apenas estava esperando alguém lhe mostrar que ainda valia a pena lutar por ela. Esta é a história da mente de Nikita. Muito antes de vestir roupas táticas ou executar missões impossíveis, Nikita já conhecia a violência. Sua juventude foi marcada pelo abandono, pela pobreza e pela criminalidade. Sem uma rede de apoio, ela cresceu acreditando que o mundo era um lugar onde sobreviver era mais importante do que sonhar. Cada decisão era guiada pelo instinto, e cada erro parecia confirmar que não havia espaço para pessoas como ela. Essa trajetória a levou ao sistema de justiça. Acusada de um crime e condenada à morte, sua história parecia encerrada antes mesmo de realmente começar. Mas a morte nunca chegou. Em vez disso, ela foi recrutada pela divisão. Na prática, porém, não havia escolha. Sua execução foi apenas substituída por outra forma de prisão. A divisão apagou seu passado, retirou seu nome, rompeu seus vínculos e reconstruiu sua identidade do zero. Não bastava treiná-la para matar. Era preciso convencê-la de que matar era sua única utilidade. Na psicologia, processos semelhantes aparecem em organizações coercitivas e grupos de controle extremo. A primeira etapa é romper os vínculos anteriores. A segunda é destruir a identidade antiga. A terceira é oferecer uma nova identidade completamente dependente da instituição. É exatamente isso que acontece com Nikita. Ela deixa de ser uma jovem traumatizada para se tornar um recurso operacional. Uma arma, um agente, um ativo, não uma pessoa. A divisão não queria soldados que obedecessem por convicção. Queria indivíduos incapazes de imaginar uma vida fora dela. Ao longo dos anos, Nikita aprende idiomas, técnicas de infiltração, combate, espionagem e assassinato. Mas, paralelamente, aprende algo muito mais perigoso: a desconfiar das próprias emoções. Sentir passa a ser um risco, questionar um sinal de fraqueza, criar vínculos uma ameaça operacional. Assim nasce o maior conflito de sua vida. Por fora, ela se torna quase perfeita. Por dentro, perde qualquer referência sobre quem realmente é. Quando conhecemos Nikita, ela parece absolutamente segura, calculista, precisa, fria, mas é apenas a superfície. Sua verdadeira batalha nunca foi contra a divisão. Foi contra o condicionamento psicológico que a divisão construiu dentro dela. A organização ensinou Nikita a transformar sentimentos em eficiência. O medo virava estratégia. A dor virava disciplina. A raiva virava combustível. Mas emoções reprimidas nunca desaparecem. Elas apenas esperam uma oportunidade para retornar. O ponto de ruptura acontece após a morte de Daniel Morrow, o homem que representa sua primeira experiência genuína de amor desde que entrou na divisão. Daniel não viu uma assassina, ele viu uma mulher, e justamente por isso ele se torna uma ameaça para Percy. Ao ordenar sua morte, Percy destrói muito mais do que um relacionamento. Ele destrói a última mentira em que Nikita acreditava, a de que era possível servir a divisão sem perder completamente a própria alma. A partir desse momento, nasce uma nova missão. Não é uma vingança, e sim uma libertação. Psicologicamente, Nikita vive um intenso processo de reconstrução identitária.
ela precisa descobrir quem é sem a programação da divisão. E isso gera conflitos constantes. Embora ela deseje salvar inocentes, seus métodos ainda refletem anos de treinamento brutal. Ela evita matar sempre que possível, mas sabe exatamente como fazê-lo. Ela busca proteger pessoas, mas permanece desconfiada de quase todos. Ela deseja construir novos vínculos, porém teme que qualquer pessoa próxima se torne alvo de seus inimigos. E esse conflito produz algo fascinante. Nikita nunca deixa de ser uma arma. Ela apenas decide pela primeira vez escolher para quem essa arma será apontada. Seu maior adversário passa a ser o medo de se transformar na mesma organização que combate, porque ela sabe que a violência possui uma característica perigosa. Quanto mais tempo convivemos com ela, mais fácil se torna justificá-la. É por isso que Nikita estabelece seus próprios limites morais. Ela luta contra assassinos, manipuladores e corruptos, mas se recusa a abandonar completamente a empatia. Essa é a sua verdadeira revolução, e não destruir a divisão propriamente dito, mas provar que alguém treinado para matar ainda pode escolher proteger vidas. Durante anos, a divisão ensinou Nikita que amar era uma fraqueza. Qualquer vínculo emocional representava uma vulnerabilidade que poderia ser explorada. Os agentes eram treinados para criar conexões apenas quando uma missão exigia. Sedução, amizade e confiança eram ferramentas operacionais e nunca sentimentos genuínos. Depois de tanto tempo vivendo dessa forma, Nikita deixou de acreditar que relacionamentos verdadeiros fossem possíveis. Mas duas pessoas mudariam completamente essa visão: Michael e Alex. Embora ocupem papéis diferentes em sua vida, ambos representam algo que Nikita acreditava ter perdido para sempre: a possibilidade de construir uma família por escolha e não por obrigação. Michael conhece Nikita quando ambos ainda pertenciam à divisão. Inicialmente, ele também é um homem moldado pelo sistema, disciplinado, eficiente e acostumado a cumprir ordens sem questionar. Sua postura lembra um soldado que transformou a obediência em mecanismo de sobrevivência. No entanto, sob essa aparência controlada, existe um homem igualmente marcado pela perda. A morte da esposa e o afastamento do filho criaram uma ferida profunda, tornando-o alguém que também aprendeu a esconder emoções para continuar funcionando. É justamente essa dor compartilhada que aproxima os dois. Eles não se apaixonam por idealizações. Apaixonam-se porque reconhecem um no outro o mesmo vazio. A relação entre Nikita e Michael nunca é simples. Ambos carregam culpa, medo e o peso de um passado que insiste em voltar. Diversas vezes, quando parecem finalmente encontrar um momento de paz, o passado os alcança novamente. Essa dinâmica revela um aspecto psicológico importante. Pessoas traumatizadas frequentemente acreditam que não merecem felicidade duradoura. Sempre esperam que algo ruim aconteça. Nikita vive exatamente assim. Mesmo quando está ao lado de Michael, ela permanece em estado de alerta, como se qualquer instante de tranquilidade fosse apenas uma pausa antes da próxima tragédia. Ela não teme apenas perder Michael. Ela teme destruir a vida dele por simplesmente estar ao seu lado. Já Alex representa outro tipo de vínculo. Quando Nikita conhece Alex, enxerga nela uma versão mais jovem de si mesma. Uma garota vulnerável, manipulada pela divisão e convencida de que matar é seu destino. Ao decidir treiná-la, Nikita não está apenas formando uma aliada. Está tentando impedir que outra jovem perca a própria identidade da mesma forma que ela perdeu. O relacionamento entre as duas é quase maternal. Nikita ensina técnicas de combate, infiltração e espionagem, mas sua maior lição nunca envolve armas. Ela ensina Alex a fazer perguntas, a duvidar, a pensar por conta própria, porque sabe que a maior prisão da divisão nunca foram seus muros, mas sim o condicionamento psicológico. Ao proteger Alex, Nikita também tenta salvar a adolescente que um dia ninguém salvou. Pela primeira vez em muitos anos, ela deixa de lutar apenas contra seus inimigos. Passa a lutar pelo futuro de outra pessoa. E isso muda completamente sua forma de enxergar a si mesma.
Se Nikita representa a reconstrução da identidade, Percy e Amanda representam sua destruição. Os dois entendem que controlar pessoas pela força funciona apenas por um tempo. O verdadeiro poder nasce quando alguém passa a acreditar que não existe alternativa. Percy governa através do medo. Amanda governa através da mente. Enquanto Percy manipula estruturas políticas e militares, Amanda manipula emoções, memórias e traumas. Ela não quebra ossos, ela quebra certezas. Amanda compreende profundamente a psicologia humana. Ela identifica medos, inseguranças e necessidades emocionais para moldar agentes conforme os interesses da divisão. Seu método não é a violência imediata, mas a reconstrução gradual da identidade. Ela transforma culpa em submissão, trauma em obediência e carência em dependência. Sempre que um agente demonstra autonomia, Amanda intervém para convencê-lo de que não existe vida fora da organização. Essa estratégia lembra técnicas reais utilizadas em seitas e sistemas coercitivos, onde o isolamento emocional e a manipulação da identidade mantêm as vítimas presas mesmo quando poderiam fugir. Percy, por sua vez, representa a frieza institucional. Para ele, pessoas são ativos. Vidas humanas possuem valor apenas enquanto produzem resultados. É essa lógica que torna a divisão tão perigosa. Ela não precisa ser maligna o tempo todo. Basta convencer seus membros de que os seus crimes são necessários para um bem maior. Nikita percebe essa armadilha e compreende que destruir Percy fisicamente não basta. Enquanto a mentalidade da divisão continuar existindo, novas divisões sempre poderão surgir. A verdadeira guerra é contra uma ideia, a crença de que fins justificam quaisquer meios. Ao longo das temporadas, Nikita percebe que sua maior batalha nunca foi contra Percy, Amanda ou qualquer outro inimigo. Seu verdadeiro adversário sempre esteve dentro dela. Cada missão a obrigava a reviver a pessoa que a divisão criou. Cada confronto trazia à tona habilidades que ela desejava esquecer. Cada morte lembrava que parte de si ainda era aquela assassina treinada para eliminar qualquer alvo sem hesitação. Esse conflito produz um dos dilemas centrais da série. Como derrotar uma organização violenta sem se tornar igualmente violento? Nikita sabe que poderia vencer mais rapidamente se abandonasse todos os seus princípios, mas também sabe que essa seria a maior vitória da divisão, porque significaria que, no fundo, ela nunca deixou de pertencer ao sistema. Por isso, ela estabelece limites claros. Sempre que possível, evita matar. Ela busca capturar os seus inimigos e proteger os inocentes. Aceita colocar a própria vida em risco para impedir que outros passem pelo mesmo processo de manipulação que sofreu. Essa escolha é extremamente significativa. Pela primeira vez, suas habilidades deixam de servir à destruição e passam a servir à proteção. Cada agente resgatado representa uma pequena vitória contra o condicionamento psicológico da divisão, mas representa também uma vitória pessoal, porque, a cada vida salva, Nikita prova para si mesma que ainda é capaz de escolher quem deseja ser. Sua liberdade deixa de depender apenas da queda da organização e passa a existir dentro de suas próprias decisões. No início da série, Nikita acreditava que liberdade significava escapar da divisão. No fim, ela descobre que liberdade é muito mais do que isso. É recuperar o direito de decidir quem se deseja ser. A divisão tentou transformar uma jovem vulnerável em uma máquina de matar. Tentou apagar sua identidade, o seu passado, seus sentimentos e sua capacidade de amar. E fracassou. Porque existe algo que nenhum sistema consegue controlar para sempre: a consciência. Ao longo de sua jornada, Nikita deixa de ser apenas uma agente rebelde. Ela torna-se um símbolo de resistência contra qualquer forma de manipulação institucional. Ela prova que traumas podem explicar o nosso comportamento, mas não precisam definir o nosso destino. O seu maior legado não está nos inimigos derrotados, mas está nas pessoas que libertou. Em Alex, que encontrou um futuro diferente. Em Michael, que voltou a acreditar no amor. E em tantos outros agentes que descobriram que eram mais do que simples ferramentas. No fim, Nikita compreende uma verdade que levou anos para aceitar. Seu valor nunca esteve em sua capacidade de matar,
mas sempre esteve em sua capacidade de continuar humana em um mundo que fez de tudo para convencê-la do contrário. Essa é a sua maior vitória. Não destruir a divisão, mas impedir que a divisão continuasse existindo dentro dela. E você, o que acha? Até que ponto um sistema consegue moldar a identidade de uma pessoa? É possível recuperar a humanidade depois de anos sendo treinado para matar? Quantas vezes confundimos obediência com lealdade? E será que a verdadeira liberdade começa quando derrubamos nossos opressores ou quando deixamos de acreditar nas mentiras que eles nos ensinaram sobre nós mesmos? Se você gostou dessa análise sobre a mente de Nikita e quer ver mais mergulhos psicológicos em personagens marcantes do cinema e da televisão, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a prisão mais difícil de escapar não é feita de muros, mas das crenças que alguém construiu dentro da nossa própria mente.